Ai, Thaís, será que eu tenho jeito? Eu ando muito desacreditada da minha melhora. Será que eu vou conseguir um dia me libertar das minhas feridas? Ou eu vou ter que conviver com a minha doença para sempre? Se você já se pegou ou anda se pegando com esses pensamentos, você está passando por algum problema de saúde e acha que você não consegue melhorar, esse vídeo é para você. Eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa Seven Healings, especialista em medicina germânica no Brasil. E hoje aqui nesse vídeo eu vou te passar a crença número 1 que você precisa quebrar o quanto antes, caso você queira melhorar das suas feridas físicas ou emocionais. O que eu vou te falar aqui vai dar um start no seu processo de autocura. Se você seguir o que eu estou te passando aqui nesse vídeo, que eu vou te passar inclusive um exercício prático para você fazer no final, você vai conseguir desbloquear o seu processo de melhora. Então, qual que é o primeiro ponto aqui muito importante para eu te trazer? Se você está passando por alguma doença, seja ela física ou emocional, você está passando por algum processo alérgico, algum processo de ansiedade, um estado depressivo, e você se identifica com o seu diagnóstico. E o que significa isso, se identificar com um diagnóstico? Quando você acredita que você não vai se livrar desse diagnóstico, que você é uma pessoa ansiosa, que você é uma pessoa portadora de psoríase e que você vai morrer assim, que essa sua condição ela é imutável. O problema é quando você se identifica com o seu diagnóstico. Você não é o seu diagnóstico. Se você estiver passando por algum problema, é muito importante que você entenda que é um estado, e estado passageiro, ou seja, isso pode ser revertido, existe uma solução. E quando você se identifica com a emoção ruim, se identifica com um diagnóstico, isso acaba bloqueando o seu processo de melhora. É aí que a emoção ruim vai tomar conta, é aí que a doença vai tomar conta. Quando você não acredita que é possível melhorar, você bloqueia todo o seu processo de saúde e você programa a doença no seu corpo. Exatamente isso. Se você não acredita na sua melhora, muito provavelmente é por conta disso que você ainda se mantém doente. Eu vou te contar aqui agora a minha própria história. Se você ainda não conhece a minha história, eu já contei aqui também em vídeos anteriores, mas vou fazer aqui te trazer um resumo, se você ainda não conhece. Eu tive psoríase, tive problemas de alergias de pele, bloqueios emocionais, entrei em estado de ansiedade, estado de depressão, por muitos anos. E durante muitos anos, quando eu estava buscando a minha melhora, junto à medicina tradicional, com dermatologistas, a medicina alopática, eu ouvia dos médicos que eu não teria jeito. Os médicos me faziam acreditar que eu não iria melhorar. Eles me falavam que eu iria viver dependentes de medicamentos, de corticoides fortíssimos, porque psoríase não tinha cura. Eu ouvia isso e lia isso em vários lugares, ia lá, pesquisava na internet sobre a doença, o que é um péssimo hábito, por sinal. Se você faz isso, pare imediatamente de pesquisar coisas em Google, diagnóstico em Google, porque isso só piora também o seu quadro. Mas qual que é o ponto aqui? Eu ouvia sempre dos médicos que eu não teria jeito, que eu teria que aceitar, que simplesmente a minha doença não tinha cura. E isso, gente, eu confesso, me desanimou por muito tempo. Mas eu não acreditava nisso. No fundo, lá no meu interno, eu não acreditava nisso. E sabe por que eu não acreditava nisso? Porque eu tinha um exemplo de superação em casa. A minha avó materna, ela passou durante um tempo na vida dela, foi um bom tempo também que ela passou, que ela teve um problema de pele muito grande e ela tinha escoriações por toda a pele, o quadro dela era até mais intenso do que o meu. Então ela estava passando por um momento na vida dela emocionalmente pesado e a pele dela respondeu, com escoriações, com feridas. E a minha avó, naquela época, não existiam diagnósticos, enfim, ela não tomava medicamentos.
e ela simplesmente conseguiu se curar naturalmente. Então, eu tinha muito a história da minha avó como uma inspiração mesmo, um exemplo de superação. E eu sempre me inspirava muito na melhora dela. Eu falava, gente, se a minha avó passou por um problema muito parecido com o meu e ela conseguiu se libertar sem tomar nenhum medicamento, sem passar por nenhum tratamento invasivo, se ela conseguiu fazer isso, que eu não consigo. Então, apesar de eu ouvir dos médicos o tempo todo que psoríase não tinha cura, que eu teria que viver dependente de medicamentos, eu não acreditei nisso. E quando eu tomei a decisão de não acreditar no que os médicos me falaram, e quando eu tomei realmente a decisão de melhorar, quando eu de fato acreditei nisso 100%, porque a gente pode até às vezes desejar a nossa melhora, mas no fundo a gente está tão desanimada que a motivação para enfrentar, que a motivação para buscar essa melhora, ela não é suficiente para a gente ir atrás. E eu passei por esse estado, eu passei por esse processo no início. Foram muitos anos, foram praticamente 8 anos sofrendo com a doença. Foram praticamente 8 anos me escondendo, porque o meu corpo ele era inteirinho tomado por lesões. Então eu estava desanimada, sim, da minha melhora, mas eu tinha esse exemplo da minha avó, que me mantinha ali firme. Então chegou um momento da minha vida em que eu dei aquele basta. Eu decidi, eu falei, gente, agora chega, eu vou de fato me curar. E quando eu de fato acreditei nisso, quando eu me comprometi internamente com a minha melhora, eu me tornei imparável. E aí eu tinha uma motivação interna suficiente para buscar um outro resultado, para mudar alguma ação. Eu sabia que se eu continuasse fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes, eu não iria conseguir melhorar, eu iria ter os mesmos resultados. E no caso, eu precisei tomar outra ação. Eu precisei parar de culpar os outros e passei a me responsabilizar com a minha vida e a me cuidar internamente. Foi quando eu fui atrás de tratamentos integrativos, encontrei o tratamento Seven Healings e tratei a causa raiz da minha psoríase em consulta e consegui, de fato, me libertar das minhas feridas, todas físicas, emocionais, e a minha história me trouxe até aqui. Então eu falo que eu vivenciei os dois lados. Eu vivenciei o lado da dor e eu vivenciei o lado da cura. Então a minha história me trouxe até aqui. E o ponto que foi uma das maiores viradas de chave para mim foi exatamente o comprometimento com a minha melhora. Foi quando de fato eu acreditei na minha melhora e fui atrás. No caso, o que eu precisei fazer foi olhar mais para as minhas emoções, porque eu desconhecia que existiam respostas específicas, causas específicas por trás dos problemas de pele. O nosso corpo ele é inteirinho mapeado, gente. Existem causas e emoções específicas por trás dos sintomas e de doenças. São estudos de muitos e muitos anos que, infelizmente, não são o foco da maior parte dos tratamentos hoje. A maior parte dos tratamentos convencionais, tratamentos médicos, dão foco somente no sintoma. Vai lá, você está com um problema de pele, uma ferida, uma alergia, toma um antialérgico, toma um corticoide. Ou você está com uma dor no corpo, vai lá, toma um analgésico. E aí depois passa 1, 2 semanas, o sintoma retorna com mais força ainda e você começa a ficar com efeitos colaterais das medicações e o seu quadro vai piorando, piorando, piorando. Eu entendo porque eu passei por este processo. O ponto é, não adianta a gente olhar só para o sintoma, a gente precisa ir na causa desse sintoma. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui tratar a causa da minha psoríase em sessão. E aí eu acabei me curando 100% da psoríase e foi o meu processo pessoal de autocura que foi o despertar para eu iniciar as minhas formações em medicina integrativa. E hoje eu sou especialista nessa área e ativo aí a saúde de pessoas comprometidas com a sua saúde em mais de 8 países pelo mundo com os meus atendimentos online. Então, essas pessoas, os meus pacientes, também tomaram a decisão, assim como eu tomei lá atrás, de melhorar. Eles tomaram a decisão da melhora. Eles acreditaram na sua melhora.
Eles não acreditavam no diagnóstico que foi imposto para eles. E aí sim eles conseguiram se curar. Então é por isso que eu falo aqui, o comprometimento com a sua melhora te torna imparável. A maior diferença que eu observo em consultório dos pacientes que conseguem melhorar, dos pacientes que conseguem se curar, para os pacientes que não conseguem se curar, é exatamente o nível de comprometimento com a própria melhora. E agora eu te pergunto, você está comprometida? Você de fato acredita na sua melhora? Se você não tem aquela motivação interna, um comprometimento interno com você, com a sua saúde, você não vai superar. Então, se questione, você de fato acredita na sua melhora? Você de fato está disposta a olhar para a sua história de vida, para olhar para o seu interno, para você olhar para as suas dores mais profundas, para você ressignificar isso e para você superar isso? Porque as respostas e a cura, gente, já estão em vocês, já está dentro de cada um de nós. A cura não vem de um tratamento, a cura não vem de um medicamento. Medicamentos, tratamentos, profissionais da saúde são facilitadores desse processo. Mas a cura sempre, sempre, sempre é interna. É sempre a sua autocura. Então se questione se você realmente acredita na sua melhora e se você está de fato comprometida com a sua saúde e se você tem motivação suficiente para superar isso. Se questione isso, responda de forma sincera essas perguntas, porque foi o que eu precisei fazer lá atrás, quando eu estava doente, quando eu descobri e decidi responder sim a essas perguntas, que de fato eu não aguentava mais, que de fato eu acreditava na minha melhora, que de fato eu entendi que o poder de mudança estava em mim, estava dentro de mim, aí eu entrei em ação, aí eu consegui me curar. Então agora eu vou passar para você que está aqui me acompanhando um exercício prático para você fazer. Eu vou pedir para você, a partir de agora, ser uma observadora atenta da sua mente. E o que significa isso? Para e começa a observar quais são os seus pensamentos. Qual que é o padrão dos seus pensamentos? Existe uma vozinha aí interna que fica te falando o tempo todo que você não tem jeito, que você não vai melhorar, que a culpa é dos seus pais, que a culpa é do seu chefe, que a culpa é do seu ambiente, que você não consegue melhorar, que você vai morrer assim. Ou quando você para observar essa voz da sua mente, tem uma outra voz que te impulsiona para a sua melhora. Tem uma voz de esperança. Faça esse exercício. E aqui não é você parar uma vez no dia para fazer isso e depois esquecer, deixar para lá, não. Você tem que fazer disso um hábito. Comece então a observar os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão definir os seus resultados. Então comece a observar o seu padrão de pensamentos. Você pode todos os dias escrever, assim que você acordar, escreve qual que é o primeiro pensamento que vem assim que você abre os olhos. Pega um papel e uma caneta e escreve. Vem um pensamento de, ai meu Deus, estou cansada, vou ter que enfrentar o dia. Ai meu Deus, vou ter que aguentar mais um dia de trabalho. Ai meu Deus, eu já acordei mal, não quero sair da cama. Ou é um padrão de pensamento otimista. Comece a observar isso. Quando você passa a prestar atenção, esse é o primeiro ponto para você identificar em que padrão você está. E aí você tem a condição de mudar isso. Se você não parar para observar, se você não identificar, você não tem como mudar. Por isso que é um exercício muito importante. Os seus pensamentos, eles vão definir os seus resultados. E aqui eu vou te trazer um ciclo que a gente vivencia, que é o ciclo de construção das suas verdades, o ciclo das suas crenças. Então, qual que é o primeiro ponto aqui desse ciclo? Lembra que eu falei para vocês que os seus pensamentos vão definir os seus resultados? Exatamente isso. Então, tudo começa com o que você fala, o que você pensa e o que você sente de você. Então, tudo começa com a sua comunicação interna. Então, comece a observar a sua comunicação interna. O que essa voz te fala? O que a sua mente fica te falando? O que você pensa? Quando essa comunicação não é uma comunicação positiva,
Por exemplo, quando é uma comunicação de reclamação ou de vitimismo, ou quando você fica achando que você não vai melhorar, que você não tem mais jeito, essa comunicação vai te fazer entrar em um estado, por exemplo, um estado de tristeza. E esse estado de tristeza, ele vai te levar a um comportamento. Por exemplo, vai te levar a ter uma postura mais fechada. E essa postura mais fechada, mais retraída, vai te fazer tomar uma ação. Qual ação aqui que poderia ser? Você pode, por exemplo, ficar embaixo da sua coberta chorando, angustiada. E isso vai te levar a ter um resultado. Qual que seria o seu resultado aqui nesse exemplo? Falta de saúde, por exemplo, falta de energia. E aí, o que vai trazer esse seu resultado? Vai te trazer uma crença, você vai construir uma crença. Essa crença é: eu nunca vou melhorar. E a partir do momento em que você construiu essa crença de que você nunca vai melhorar, você passa a ter uma comunicação interna novamente. Eu nunca vou melhorar. Eu não acredito na minha melhora. Eu não tenho jeito. E aí você vai entrar em um estado de tristeza, em um comportamento mais fechado, e aí você vai entrar em uma ação, vai ficar debaixo da coberta, e assim por diante, é um ciclo. É assim que você constrói as suas verdades, as suas crenças. Tudo começa na comunicação, nos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão definir os seus resultados. Então, por isso que é muito importante você fazer esse exercício aqui que eu te passei nesse vídeo a partir de agora. Comece a mudar os seus pensamentos. Comece a observar os seus pensamentos e mudar a sua comunicação interna. Isso vai fazer com que você mude as suas crenças. E sim, você chegará no seu resultado. Então, se você entra, por exemplo, em um tratamento de saúde, seja um tratamento médico convencional, seja em um tratamento integrativo, se você entra com a mentalidade que você não vai melhorar, você não vai melhorar. Então, é muito importante que você desconstrua essa crença o quanto antes, caso você queira iniciar o seu processo de autocura. Porque a partir do momento em que você acredita na sua melhora, em que você se compromete com a sua melhora e que você traz a autorresponsabilidade para a sua vida, aí com certeza você pode melhorar. Você tem muito mais chances de melhorar. Então, eu quero saber aqui, se você se identificou com esse vídeo, como que está o padrão dos seus pensamentos. Se você tem essa crença, acha que você não consegue melhorar, se esse vídeo te ajudou e se você vai fazer esse exercício para você mudar essa situação, porque você está no domínio da sua vida, você tem o poder de mudar a sua vida, você tem o poder de criar a realidade que você deseja viver, seja uma realidade de saúde, seja uma realidade de doença, você está no domínio. E quando você coloca a melhora como o seu objetivo principal definido e quando você entra em ação, você tem muito mais chances de se curar. Você vai se curar. Independente do tempo que leve, você vai chegar aonde você deseja. Se você gostou desse vídeo, eu tenho um convite para te fazer. Começa a me seguir também no meu Instagram, porque lá eu compartilho diariamente a minha rotina aqui pessoal, a minha rotina profissional, os casos de sucesso dos meus atendimentos, que são relatos inspiradores para você que está passando por algum desafio na sua saúde, no seu dia a dia, para você que quer se libertar das suas feridas físicas e emocionais. Eu trago uma nova abordagem sobre saúde, um novo caminho para você melhorar. Então vai ser um prazer te ter lá comigo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.